esteroides androgênicos anabólicos. Você sabe do que se trata? É o conhecido anabolizante ou esteroide. Não é de hoje que alguns atletas usam com o objetivo de melhorar a performance. Mas nos últimos 10 anos, o seu uso se disseminou entre frequentadores de academia, sem nenhum interesse em participar de competições esportivas. Levantamento do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, CEBRID, aponta que o uso de anabolizantes vem crescendo entre jovens. Praticamente triplicou nos últimos anos. Vamos conversar nesse primeiro bloco do programa com Bernardino Santi, médico do Comitê Olímpico Brasileiro e membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Bernardino, seja bem-vindo. Boa noite, Márcio. Boa noite, espectadores no nosso Papo Aberto. É um prazer estar por aqui e abordar um assunto que realmente tem preocupado a gente, pais, nós que somos pais e também os especialistas que trabalham com essa substância. Bernardino, isso tem sido ainda um problema entre os nossos competidores, entre os nossos desportistas, de uma maneira especial hoje entre os nossos jovens frequentadores de academia? Márcio, o importante, antes da gente abordar especificamente isso que você me perguntou, é passar o conceito de anabolizar para o nosso espectador. O nosso corpo ele vive num equilíbrio entre anabolizar e catabolizar. Explicando isso em palavras mais compreensíveis, catabolizar significa destruir e anabolizar significa construir. Então, nosso corpo está constantemente destruindo células e refazendo essas células. Para que isso aconteça, nós precisamos nos alimentar, precisamos descansar, precisamos tomar os medicamentos que forem necessários e os suplementos que eventualmente nós precisarmos tomar, as vitaminas, por exemplo. Tanto para construir quanto para destruir. Quanto para destruir, porque na verdade o nosso corpo é dinâmico, né? As células estão sempre sendo reconstruídas e estão sendo destruídas. Um exemplo são os glóbulos vermelhos. Um glóbulo vermelho, por exemplo, dura 90 dias. Então ele vai ser destruído, vai ser catabolizado e vai ser reposto pelos órgãos específicos que vão fabricar essas células do sangue. E em tudo acontece assim. Quando a gente fala em anabolizante, a gente tem que entender que nem todo o anabolizante é esteroide, mas todo esteroide é anabolizante. Então, quando nós, por exemplo, vamos para um churrasco e comemos carne, que é proteína, nós estamos nos anabolizando. Né? Quando nós nos alimentamos ou tomamos os suplementos à base de proteína, nós estamos nos anabolizando. Então, o importante é que a pessoa entenda que anabolizante, a palavra anabolizar, não é uma palavra que tem que ser proscrita e tem que ser uma coisa negativa. Né? O que nós temos também que analisar é que o esteroide anabolizante, que aí sim é o nosso assunto especificamente, ele é um derivado hormonal da testosterona, que é um hormônio masculino. E ele é também um medicamento utilizado dentro do arsenal médico. Então aqui já cabe a primeira observação. O esteroide anabolizante é utilizado em medicina, mas em situações muito específicas. Então, por exemplo, aqueles homens que perdem os testículos por um acidente ou por tumor, como foi o caso do Armstrong recentemente, né, nesse escândalo que aconteceu, há muitos anos atrás, ele perdeu porque ele teve os testículos retirados por conta de um câncer e ele continuou tomando os esteroides anabolizantes como forma terapêutica. Agora, por exemplo, esses dias nós tivemos aí os astronautas, ficaram 5 meses no espaço, eles perderam a massa óssea, massa muscular, e uma das formas terapêuticas é a utilização do esteroide anabolizante. Então veja que existem aplicações na medicina, porém de uso estritamente médico. Quer dizer, somente os médicos podem prescrever em situações muito específicas dentro da medicina. O problema é esse uso indiscriminado que tem acontecido. O grande acontecido. problema é que entram exatamente aqueles mal intencionados, inclusive médicos, né? Médicos do mal, e que prescrevem para jovens que não necessitam absolutamente desse tipo de substância, né? No sentido de anabolizar, de construir uma musculatura que é uma musculatura ergogenicamente inflada, ou seja, você vai fazer com que haja um crescimento de células musculares e de outros tipos de funções sem que aquele organismo precise realmente ter. Né? Então aí que entra o grande alerta e o grande risco que nós temos que analisar. Esse tipo de corpo escultural que a gente costuma ver, principalmente nos homens, aquele tórax projetado, aquele abdômen extremamente definido, aquilo se consegue
naturalmente sem o uso desses esteroides? Olha, nós temos que lembrar que a genética também é um fator importante. Existem pessoas que nascem geneticamente privilegiadas e que têm na sua musculatura, mesmo trabalhando essa musculatura através de ginástica, de levantamento de peso e de uma suplementação adequada, vão ter um incremento muscular. Então, são pessoas que têm essa genética. Outros, no entanto, não têm esta genética favorável. E aí é que elas precisam fazer um trabalho muito maior, né? Você falou até em utilização entre homens e mulheres, e é importante a gente abordar o contexto que a sociedade vive hoje, né? Hoje a sociedade ela valoriza o ter e não o ser, né? Se a gente for transportar isso para o nosso raciocínio social, hoje você vê o garotão de 15, 16, 17 anos que quer ficar forte e bonitão como aquele ator ou aquela atriz da televisão, né? Acho que esse é o grande problema. Esse é o grande problema. A mídia hoje ela valoriza a beleza, valoriza aquela casca, né? Você hoje vê poucos programas, por exemplo, que falam em cultura, né? Que falam que em competir entre escolas. Na minha época tinha aquela competição entre escolas para que a gente pudesse mostrar os nossos conhecimentos. Então não se valoriza mais o conhecimento, valoriza-se a beleza, né? Valoriza-se aquela coisa da casca. E isso faz com que o garoto, 14, 15, 16 anos, que ainda não tem uma personalidade formada, busque aquele corpo escultural. E aí é que muitas vezes ele, não sendo geneticamente privilegiado, ele vai buscar outros caminhos e muitas vezes, através da abordagem de maus profissionais que buscam o lucro, vender esse tipo de substância para esse garotão que vai enveredar por um caminho que vai pagar um preço muito alto. Essas substâncias, em geral, elas são injetáveis ou elas são oralmente ingeríveis? Os dois. Nós temos os né? esteroides anabolizantes que podem ser ingeridos via oral e aqueles que podem ser ingeridos através de injeção. Existe aí uma gama enorme no mercado, né? Vários tipos de esteroides anabolizantes, uns que têm uma ação ergogênica intensa e rápida, outros que já têm um outro tipo de ação. O importante é que essas pessoas se utilizam do que a gente chama de ciclos, né? Então ela muitas vezes ela vai buscar conhecimento com médicos ou até com professores de educação física que ensinam, né, a utilização desse tipo de ciclo, e aí elas vão utilizando todo tipo de substância ao longo de um ciclo para auferir aquela musculatura, né? Auferir aquele ganho, se é que a gente pode chamar assim, né? Porque as pessoas não sabem o preço que elas estão pagando. Então ela vai utilizar todos os tipos. E aí entra também um outro problema. Isso tem alguns deles, esses esteroides, são muito caros, né? Tem um preço muito alto. Mas, na verdade, o objetivo dessas pessoas é esse mesmo, é o lucro. Então, vão cobrar muito caro. Eu conheci um amigo meu, ele tinha uma bolsa cheia, que ele dizia para mim, ele falou, aqui nessa bolsa eu tenho aproximadamente uns R$3.000 em remédios para manter uma forma. Exatamente. Só que é aquela história, né? Ele sempre entra naquela conversa do médico, principalmente o médico que é o mal intencionado, o médico não ético, que esse médico sempre fala para ele, não, eu posso controlar o seu ciclo, posso controlar as suas funções vitais, fica tranquilo, pode usar que isso é seguro. Isso é uma grande mentira, uma grande falácia, isso não é seguro. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente tem que passar para o garotão. Com né? certeza. Quer dizer, para o jovem em geral. É que mesmo com controle médico, se você utilizar isso para incrementar o seu corpo, você vai pagar o preço, sim senhor. Então, porque o fígado, que é o órgão principal, o fígado tem mais de 4.000 funções, né? Ali é a usina do nosso corpo, ele metaboliza muitas coisas ali. Então, esse órgão é que vai ser o órgão de choque e que você, mesmo que faça os parâmetros laboratoriais, que é o que os médicos alegam, quer dizer, para saber se está tendo alguma alteração, esse jovem não vai querer parar, porque ele vai ter o resultado e ele não vai querer perder aquele resultado. Então ele vai continuar agredindo aquele órgão até o momento em que ele vai começar a ter Para se manter daquela forma, tem que se manter também os remédios. Exatamente. Né? Então rins e fígado são os mais atingidos e é inevitável, ele vai pagar o preço dali 5, 10, 15 anos, mas vai pagar o preço. Isso é o que eu quero saber, não é? Primeiro, como é que atua sobre a musculatura para que ela cresça? O que esses remédios, esses esteroides, eles fazem? E quais são as consequências que a pessoa vai pagar por esse uso que ela faz indevidamente desses esteroides? Você só no começo me perguntou em relação à faixa etária, né? Foi feito um trabalho aí da Unesp, um trabalho coisa de 10 anos atrás, em que eles relacionavam 40 usuários de esteroides anabolizantes e eles perceberam algumas coisas interessantes. A primeira delas,
que a faixa etária era de 17 a 34 anos. E o que nos assusta é que essa faixa etária está baixando. Hoje, garotos com 14, 15 anos querem ficar forte logo, porque é aquela história do ver aquela menininha bonitinha, quer paquerar, quer ficar bonito, e ele vai entrar, custe o que custar. E a segunda coisa que realmente nos assusta, desses 40 usuários, 30 tinham terceiro grau, ou seja, não eram pessoas ignorantes, não. Tinham um grau de conhecimento e um grau de instrução bastante alto. E também pretendem pagar o preço. Então, são duas coisas que nos assustam, e aí é que entra essa nossa preocupação. Em relação ao fato de como esses esteroides funcionam, exatamente porque o hormônio ele tem, dentre tantas, uma ação direta na musculatura, no sentido de reter líquidos, né, e no sentido de incrementar o crescimento muscular. Né? Esse crescimento muscular vai ser exacerbado, vai ser... Se você pegar uma relação aí, por exemplo, de uma musculatura grande, como é o quadríceps ou o bíceps, você vai ter um crescimento numa proporção de 6:1, né, em relação à pessoa normal. Né? Só que o que acontece aí é que o cabo, que no caso é o tendão, não cresce na mesma proporção. E aí é que acontecem os rompimentos musculares. Né? Outra coisa que ela faz, atua no pâncreas, né, e o pâncreas pode parar de funcionar, levando ao diabetes. Né? Pode também atuar em várias glândulas do nosso corpo, por exemplo, as glândulas sebáceas, nas glândulas, no capilares, por isso daí a queda dos cabelos, né? Altera o metabolismo das gorduras, daí o aumento do mau colesterol e a diminuição do bom colesterol, aumentando a chance do infarto. Né? Você tem um incremento celular com a formação de células tumorais, cânceres, principalmente de fígado. Né? Você tem alteração nos genitais, porque o que acontece? Quando você tem uma infusão de hormônios masculinos no homem, por exemplo, o testículo, que é o órgão que fabrica esse hormônio, vai parar de funcionar, porque o organismo não precisa. Então ele começa a receber de fora. E aí que entra a atrofia testicular, e eu já tive casos de rapazes de 28, 30 anos que nos procuraram desesperados, porque já usavam esteroides faz 10, 15 anos, e os testículos pararam de funcionar, estavam atrofiados, praticamente não tinha. Então, quer dizer, interfere na potência sexual também? Interfere na potência, causando o que a gente chama de impotência coeunde ou impotência generândia. Coeunde é aquela em que o indivíduo não tem libido, não tem nenhum tipo de atração sexual, nada, para completamente. E tem a impotência generândia, em que ele fica estéril, ele não consegue mais reproduzir. Então você veja a gravidade disso. Na mulher, ela vai ter a parada também na formação do óvulo, né? Os ovários também vão parar de funcionar, o hirsutismo, né? Aquela famosa mulher barbada, a mulher vai ter barba mesmo, né? Vai ter o aumento do clítoris, vai ter uma masculinização das características femininas, cabelos quebradiços. Você tem uma gama enorme de alterações orgânicas e que muitas das vezes acabam se tornando irreversíveis. E aí é aquilo que eu sempre falo, né? Com pessoas que podem morrer com 35 anos, como foi o caso daquela corredora Griffith Joyner, né, a coisa de 10 ou 15 anos atrás, ela parou de competir com 35 anos, ela morreu de infarto. Depois se comprovou que ela tinha utilizado esse esteroide ao longo da sua carreira. Então, teve a ver com a parada das atividades dela também? Teve a ver também com a parada, porque, na verdade, o que acontece, pelo menos de positivo, é que a pessoa continua na ativa, ela continua queimando as gorduras. Quando ela para, ela vai parar também de queimar, só que o metabolismo continua alterado, né? E as artérias vão se entupir. E isso aí é que vai... O coração é um músculo. Exatamente. Influi diretamente sobre ele também? Há um aumento do coração? Sem dúvida nenhuma. Só que o aumento não é um aumento para fora, é um aumento para dentro. As cavidades cardíacas, que teriam uma capacidade de líquido, no caso o sangue, vai ficar menor essa capacidade. Então ela vai bombear, mas ela não vai ter força de bombeamento. E o sangue não vai chegar onde tem que chegar. Você falava que, em parte, esses esteroides, eles retêm o líquido no corpo, né? Retém o líquido. Então, parte daquele inchaço que a gente vê é realmente um inchaço. Exatamente. Aí o que acontece? O indivíduo começa a tomar diuréticos para eliminar aqueles líquidos, principalmente aqueles que competem no fisiculturismo, e aí com os diuréticos você vai ter outro preço. Você vai perder sódio, potássio, vai dar arritmia cardíaca, cãibras, aumento do ácido úrico e até em alguns casos já mais extremos de parada cardíaca. Quando a pessoa cai em si sobre tudo isso que
que se abaterá sobre ela como consequência, sobre o seu corpo. E ela resolve parar com o uso desses esteroides. Ela pode parar de uma hora para outra? Sim, ela tem que ir parando aos poucos? Não. Aconselhável que ela abandone imediatamente. E aí nós vamos tentar consertar aquilo que sobrou. Né? Certo. Sobre o corpo, sobre o aspecto, o que vai ficar para ela? Ela vai perder, sem dúvida nenhuma, aquela definição muscular, né? Ela vai ter que fazer um trabalho muscular normal, com a cara limpa, sem utilização de esteroide. Ela pode conseguir alguma definição, mas o que mais me preocupa, o que deveria preocupar, é que muitas vezes você tem uma perda de função renal, por exemplo. Nós temos aí um famoso fisiculturista, que é o Enzo Perondini, meu amigo pessoal hoje, e ele sempre é uma pessoa que hoje combate muito, utilizou muito disso aí, e hoje ele tem somente 30% dos 2 rins. Então ele está sempre em constante vigilância, ele vai sempre ao médico, sempre ao nefrologista, ao urologista, para fazer os seus controles, porque se isso abaixar desses 30%, ele vai ter que fazer diálise. Né? Ele já teve tumores, cistos hepáticos, enfim, ele teve muitos problemas, muitas consequências, e hoje ele é um grande combatente contra esse tipo de prática. As mulheres, elas têm feito uso também? Muito. Hoje não sei... Tem crescido em porcentagem? Sem dúvida nenhuma. Hoje aumentou muito. Hoje a gente pode dizer que aumentou em 30% em relação a 10 anos atrás a utilização dessa substância por mulheres. Só que a mulher, sim, ela vai ter problemas irreversíveis, porque a partir do momento que ela utiliza o esteroide, ela vai inibir a fabricação dos hormônios ovarianos. Só que o ovário tem um problema, pode calcificar e realmente paralisar totalmente a utilização, e ela vai ficar estéril mesmo. Então, o tempo de uso é até mais curto. A mulher ela começa a ter um efeito muito mais rápido, mas ela tem uma consequência muito mais rápida. Tem-se uma estimativa para esse dano, por exemplo, de quanto tempo? Se ela fizer um uso de 3, 4, 5 anos ininterruptos, ela vai, sem dúvida, esterilidade. Problemas muito sérios de esterilidade. Nossa. Hoje, né, quais os tipos de punição que são aplicadas para o atleta que faz uso de esteroides? Bom, aí a gente já entra no lado do atleta de alto rendimento, né? O atleta de alto rendimento hoje se constitui 1% da população normal, e aí nós vamos entrar nas regras da WADA, que é a organização internacional responsável pelo controle, pela padronização dos procedimentos e até pela padronização dos tribunais. A gente tem que ter em mente o seguinte: algumas substâncias, por exemplo, como o esteroide anabolizante, são substâncias que o indivíduo toma para que ele realmente tenha uma melhora de desempenho. E hoje, pelas regras internacionais, você pode pegar de cara 2 anos de suspensão da sua prática. No caso desses... Dependendo até da circunstância, né? Porque nós temos que também levar em consideração as pessoas que giram em torno desse atleta. Os treinadores, os preparadores, os dirigentes, médicos também, que às vezes estão conectados com esse atleta, têm a sua responsabilidade avaliada. E muitas vezes o atleta acaba entrando num erro justamente influenciado por essas pessoas. Então, nesse caso, muitas vezes os tribunais esportivos têm dado algum desconto e têm punido com menos rigor. Digamos que passaria de 2 anos para 1 ano de suspensão, o que também já é muito, né? Para um atleta de alto rendimento que vive daquilo, né? Certo. Agora, sobre esse atleta, mesmo com todo esse controle, com uma equipe médica altamente qualificada ao seu lado, as consequências são as mesmas? Sim, em relação à utilização da substância, sem dúvida nenhuma. O mesmo que você, porque ele é o exemplo, né? Ele é o exemplo da garotada. E ele utilizando isso com a má intenção de ganhar algum tipo de competição, quer dizer, você já tem aí a própria ofensa ética que está previsto no Código Internacional, né? O que a gente fala é que as pessoas que estão ao redor, os médicos, dirigentes e treinadores, têm que ajudar a coibir. O problema é que muitas vezes acabam embarcando também nessa situação. O esporte hoje, ele tem hoje um apelo econômico muito grande, né? Diferentemente do começo do século, até desde antes de 80, de antes, digamos, do Muro de Berlim, 60 mais ou menos, havia uma polarização política, né, entre comunismo e capitalismo. Então, um bloco tentava mostrar supremacia em relação ao outro, né? Desde a época do nazismo, quando já se falava naquela supremacia, então já se utilizava essas substâncias para politicamente se beneficiar. Quando caiu o Muro de Berlim, o que entrou? Entraram as grandes marcas, né? A mídia, os patrocinadores, muito dinheiro girando em torno disso, muito interesse econômico. Então, se você pegar hoje países pobres, né, com os países africanos, até os sul-americanos, de atletas que só veem no esporte uma forma de sair daquela pobreza, ele vai pagar o preço
e vai tentar utilizar, né? Daí o fato de hoje as regras e os regulamentos internacionais serem muito mais rigorosos e os controles serem muito mais frequentes, porque realmente ficou uma coisa difícil de controlar, se disseminou de tal maneira que começou a assustar todas as autoridades sanitárias do mundo, né? Você falava que muitas vezes o atleta ele é conduzido pela equipe dele ao uso desses esteroides, não é? Existe hoje algum trabalho de conscientização desse atleta para que ele não é um médico, não é? Ele não controla exatamente todas as substâncias que estão sendo dadas para ele, não é? Tem algum trabalho sendo feito de orientação para que esses atletas possam ser também aí mais ativos em relação... Aliás, essa é a única arma que nós temos hoje, é a educação, né? Como em tudo, né, Márcio? Isso é feito sim, o Comitê Olímpico Brasileiro tem lá o seu programa de orientação para as várias modalidades. Eu atuo em algumas confederações e nessas confederações que eu atuo diretamente, eu sempre no começo do ano faço uma palestra sobre doping, sobre regulamentação, sobre a utilização de substâncias. Os meus preparadores físicos sempre me perguntam, sempre estão em constante contato comigo, aquelas pessoas que trabalham comigo. Eu tenho meus alunos que tem na programação da sua formação no ensino de esporte um módulo só sobre controle antidopagem. Então, quer dizer, dentro do meu universo, eu realmente faço o meu trabalho e muitos colegas que eu sei também fazem a mesma coisa, só que é muito pouco, né? Porque nós temos hoje uma mídia que também não nos favorece. Nós não temos hoje um trabalho nos grandes meios de comunicação que nos ajudem a divulgar isso, né? Esses meios de comunicação, muitas vezes, até por essa maneira de abordar a necessidade da beleza, veladamente incentivam e estimulam. Então, a gente tem uma briga muito grande pela frente. O que a gente espera é como você está fazendo aqui, é que profissionais ligados à área sejam cada vez mais consultados e a gente consiga passar cada vez mais a mensagem. Eu acho que a única arma é essa, né? Porque realmente o bandido está sempre na frente do mocinho. E a gente espera com o programa poder ajudar, porque hoje, graças a Deus, pela Canção Nova, nós temos milhões de espectadores também acompanhando toda segunda-feira esse programa, né, e que estão tendo acesso a essa informação, não só para si, mas para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, que vão poder trabalhar também nessa conscientização. Agora, em relação à comercialização dos anabolizantes, dos esteroides, tem algum tipo de sanção para quem comercializa isso? Sem dúvida. Hoje, um órgão que é responsável por esse tipo de controle é a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, existem regras bem definidas para a venda desse tipo de substância nas farmácias. O Conselho Federal de Farmácia também é muito atuante nisso, no sentido de exigir a receita médica, né? Então, a receita médica hoje é uma das exigências na venda do esteroide e muitas vezes até a própria receita é questionada. Por exemplo, chega lá um garoto de 15, 16, 17 anos com uma receita médica, o farmacêutico já está orientado até para desconfiar daquela receita, né? Infelizmente, nós temos hoje, inclusive, a falsificação de receitas. Então, existe sim algum tipo de cuidado, mas é muito pouco, porque, na verdade, pouca gente para fiscalizar um país tão grande, principalmente no interior, né, nas capitais, ainda nas grandes redes de farmácia, você consegue encontrar o respeito a esse regulamento. Mas você vai no interior, nas pequenas farmácias, nas fronteiras, você tem aí o contrabando desse tipo de substância, então a gente precisa de um engajamento maior da Polícia Federal, da Anvisa, da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, porque é um país muito grande. E dos pais, né? Principalmente a partir dos pais, que a gente tem como objetivo nesse tipo de conversa, é fazer com que o pai se conscientize e não caia na conversa do seu filho. Muitas vezes o próprio filho tenta convencer o pai que aquilo é bom para ele, né? É procurar sempre o médico, procurar o cardiologista, procurar o médico do esporte, pessoas ligadas ao esporte, que possam orientar, né? E ensinar para essa garotada que a melhor maneira de ficar saudável é praticar seu esporte, se alimentar bem, descansar, ter uma vida saudável, evitar o cigarro, evitar o álcool, porque com certeza ele vai ter o seu ganho, ele vai ficar bonito, vai ficar forte, vai ficar elegante e com saúde, que é mais importante. Essas substâncias causam dependência? Sem dúvida. No caso do esteroide anabolizante, a dependência está naquela dependência psicológica, né? Porque ele sabe que ele perder ou parar de usar, ele vai perder aquilo que ele ganhou, né? Agora, também existe um fenômeno que é o chamado dismorfismo corporal. O indivíduo se olha no espelho e se acha fraco. Ele está com 40 de braço, ele quer ter 50. Aí ele chega nos 50, ele acha pequeno, ele quer ter 55.
Então ele vai sempre se achando feio. Quase como uma bulimia. Exatamente. Você chegou no ponto. É da mesma família da bulimia e da anorexia. Ele não está nunca contente com o corpo dele. Acaba ficando dependente daquilo. E muitas vezes ele não quer perder. Então é aí que ele começa a entrar em ciclos sucessivos e é quando ele vai ter um problema maior. Né? Bernardino, muito obrigado, viu? Pela informação que você trouxe para nós, com essa clareza, com essa objetividade. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estavam em dúvida se os benefícios compensavam os malefícios, né, acabaram de tomar a sua decisão, já chegaram à sua conclusão. Agradeço pela sua disponibilidade em estar aqui conosco e nos informar dessa maneira maravilhosa como foi. Só mais uma mensagem, né? Eu tenho 57 anos, faço esporte até hoje, me sinto muito bem, tenho uma saúde perfeita. Nunca precisei utilizar nada, sempre fui um atleta, digamos assim. Então, eu acho que essa é a maior mensagem, né? A gente chegar na idade que a gente chega, treinando, jogando seu futebol, correndo, e se alimente bem, descanse e leve uma vida saudável, que é a melhor coisa que você pode ter, o melhor bem que você pode conservar na sua vida. Acabei de conversar com o Bernardino Santi, você acompanhou aí a nossa entrevista. Diga para mim se não é de grande utilidade, não só para aqueles que estão dentro deste meio, dentro desse universo dos esteroides, como também para aqueles que de longe observam e vão observando e vão compreendendo aí as consequências disso sobre aqueles que utilizam, né? Podem também se tornar orientadores, formadores de opinião, pessoas capazes de esclarecer aqueles que não tiveram oportunidade de acompanhar um programa como esse, ou que tiveram pessoas capacitadas para informá-lo. Agora você pode. Né? Que todas essas informações possam ser úteis a você, a mim e a todos aqueles que também podem levá-la adiante a quem não tem conhecimento do uso dos esteroides, das suas consequências. De fato, né? Vamos fazer uso do esporte como esse exercício físico capaz de nos dar uma boa saúde, capaz de nos dar uma qualidade de vida, sem as consequências que uma droga como essa vai trazer, vai acarretar para a nossa vida.